Já deu para entender que o assunto do programa de hoje é dinheiro. Pois é, o presidente interino Michel Temer, assim que assumiu, ele tomou várias medidas no campo econômico, né? E quem guia aí essas propostas e medidas é esse ministério aqui, ó, o Ministério da Fazenda. O ministro Henrique Meirelles, ele propôs, depois de tomar pé da situação, uma nova meta fiscal. Ela prevê um déficit de 170,5 bilhões de reais. O governo anterior da presidente afastada Dilma Rousseff tinha proposto um déficit de 90 bilhões, né? Esse novo governo, 170 bi, só para se ter uma ideia, com 170 bi daria para construir 340 estádios do Corinthians, né? Mas exatamente o que significa propor um déficit de 170 bilhões para o país? Para entender isso, eu pedi ajuda lá para a Câmara dos Deputados, que está ali no fundo da imagem. Eu fui conversar com um especialista no assunto que assessora a Comissão de Finanças Públicas da Câmara, o economista Roberto Piscitelli. O governo, na realidade, obteve uma autorização para ter um déficit até 170 bilhões, ou seja, a ter despesas 170 bilhões de reais maiores do que as receitas. Fica claro que a aprovação da meta é um aval do Congresso para que o governo tenha mais liberdade com as finanças. Mas a meta é apenas um pequeno fragmento de todo um roteiro econômico que os governos devem seguir. Esse roteiro começa com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deve ser votada até o meio do ano. A LDO indica em linhas gerais para o Orçamento Geral da União, esse votado no fim do ano, como o dinheiro deve ser gasto. Deve ser investido mais em educação, previdência e por aí vai. Normalmente a meta fiscal, olha ela aí de novo, é votada junto com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quando o governo se dá conta, antes de acabar o ano, que os planos deram errado, ele propõe uma nova meta ao Congresso. Foi exatamente o que aconteceu em 2016. O governo da presidente Dilma estimou que as receitas, que é basicamente todos aqueles impostos que a gente paga, chegariam a 1,219 bilhões de reais. Mas a economia está devagar, o empresariado está com o pé no freio, as famílias deixaram de consumir, o fantasma do desemprego está rondando todo mundo. O resultado? A receita agora sim foi reduzida para 1,077 bilhões,8. O governo interino fez as contas de que serão 140 bilhões de reais a menos. Daí eu peguei a tabela de arrecadação dos estados em 2015 para tentar entender quanto é 140 bilhões. Eu somei o lucro dos 9 estados do Nordeste mais 7 do Norte e não chegou a 140 bi. Dá para ver que o governo estima ganhar muito menos esse ano. É como se esses 16 estados não arrecadassem nada em 2016. Voltando para a meta fiscal que o Congresso aprovou, o que teria acontecido se o Congresso tivesse cruzado os braços? O Congresso não vota a meta, eu vou ter que dar um jeito de pagar as despesas com as receitas que estão entrando e que estão abaixo daquilo que havia sido estimado. Nesse caso, se eu não tenho autorização para gastar além do que eu tinha previsto ou além da meta que eu estou propondo, eu tenho que, no limite, deixar de realizar despesas. Por exemplo, não repasso mais recursos para a saúde. Deixo de pagar o funcionalismo. Já deu para entender que a meta fiscal atinge diretamente a vida da população, mas a meta é apenas um dos 500 conceitos econômicos nos quais o governo tem que lidar. Nos próximos programas eu explico superávit, juros da dívida e por aí vai. Até mais!